Estamos aqui novamente para mais um programa O Perito. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje temos uma convidada especial, a Lena Mota, que é uma síndica profissional muito experiente, que administra vários condomínios e que vai nos trazer informações importantes sobre experiências que ela viveu. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Ansel? Como vai? Em primeiro lugar, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e realmente acredito que você vai abrilhantar o nosso programa hoje. Obrigada, vamos lá. Lena, você já tem uma experiência de longos anos com condomínios, né? Conta como isso tudo começou. Bom, eu iniciei nessa área condominial como gerente de condomínios de uma grande administradora. Trabalhei 15 anos na função de gerente e foi através desse caminho de gerente condominial que eu acabei sendo convidada por um dos meus clientes, um dos meus condomínios, para trabalhar como síndica profissional, né? Então eu iniciei através do caminho gerente condominial. Lena, antes de entrar propriamente no assunto prático para o qual eu te convidei, que é uma questão pitoresca na tua vida de síndica, me responde uma coisa. Na tua concepção, o fato de você ter trabalhado como gerente de uma administradora, gerente de condomínios de uma administradora, isso é um degrau anterior na vida do síndico? É um degrau paralelo? Como é que você encara isso? Sim, eu acho que é o preparo para você ser síndico. Até porque os síndicos hoje, que não têm tanta experiência e nem tanto conhecimento da complexidade condominial, ele vai buscar assessoria ao gerente de condomínios, da administradora a qual ele possui contrato. Então, sim, foi um degrau muito mais rápido, digamos, para eu atingir o sucesso que eu tenho hoje como síndica profissional. Não, tenho sucesso mesmo, isso eu atesto. Mas tem mais uma coisa. Eu acho que o relacionamento de síndico versus gerente condominial é uma questão muito complexa, não tão complicada, não muito difícil, mas cheia de intermeios, cheia de nuances que o conhecimento prévio ajuda muito a manter. Eu estou errado? Não, você está correto no teu raciocínio. O síndico versus gerente condominial precisam ter uma ligação extremamente coesa, porque o síndico ele consegue tomar as informações que ele necessita para o dia a dia dele, para a complexidade, né, diária que um condomínio exige de um síndico, e o gerente condominial normalmente ele tem essa capacitação e esse know-how para auxiliar, assessorar no que o condomínio precisa e o próprio síndico. Amigo síndico, a palavra que eu dou para esse relacionamento que a Lena está nos falando é sintonia. Sintonia de trabalho, sintonia de princípios, sintonia até de competência, para que as coisas fluam e realmente um lado possa sempre ajudar o outro. É isso, né? É isso. Agora conta o caso que você me contou que eu achei muito interessante, como que você fez para resolver um problema, entre aspas, de engenharia para solucionar um problema que você viveu. Bom, eu havia acabado de assumir o primeiro condomínio como síndica profissional e foi bem no momento da crise hídrica, né, que nós pegamos ali parte de 2014 e 2015. Onde a cidade, em desespero, né, com a redução de fornecimento de água, sofria ali aquele rodízio constante. Nesse momento, desculpa te interromper, mas nesse período, houve assim uma facilidade muito grande para quem tem imaginação, quem tem iniciativa para buscar soluções,
pôde realmente aparecer no mercado, porque são nesses momentos de crise em que você pode usar o teu talento, pode usar a tua experiência, pode usar, enfim, a tua criatividade para encontrar soluções até diferentes, como essa que a Lena vai contar para a gente. Bom, nós temos nesse condomínio 3 subsolos de garagem. Então, na época, eu necessitei, para fazer o preenchimento das caixas, o enchimento das caixas d'água, eu precisava de caminhões-pipa. Porém, eu não encontrei nenhuma empresa de fornecimento de água através dos caminhões-pipa que eles tivessem uma mangueira de, no mínimo, 70 metros. 70 metros era o que você precisava? Era o que eu precisava. Então, considerando a rua, o estacionamento desse caminhão na rua até o 3º subsolo, onde eu tenho as caixas d'água, né, inferiores, eu precisava de 70 metros de mangueira. E aí, no desespero, pensando muito assim, eu falei, bom, eu não estou conseguindo a empresa e eu preciso encher ou o condomínio ficará sem água. Eu pensei em, se fosse possível, contratar uma empresa de engenharia que tivesse algum maquinário, alguma coisa que fizesse uma perfuração simples, rápida, com um custo muito baixo e que eu pudesse transpassar essas mangueiras até o reservatório de caixa d'água. E aí eu pensei, consegui chegar numa empresa de engenharia, onde com uma perfuratriz, com uma furadeira diamantada, né, a gente conseguiu perfurar as lajes dos subsolos e atingir com isso apenas 12 metros de mangueira para fazer o enchimento das caixas d'água. Então, quando eu fiz a contratação dessa empresa, nós resolvemos esse problema simplesmente, acredite ou não, em 25 minutos. Aí, nesse caso, comentando agora como engenheiro, você correu alguns riscos. Primeiro, porque você está perfurando elementos de concreto. Uhum. Daí, o que eu valorizo muito, a tua iniciativa de não fazer isso com qualquer pessoa. Você procurou uma empresa de engenharia, sim, que fez uma análise e determinou qual é o local correto e qual é a espessura máxima, qual é o diâmetro daquele furo, de modo que não criasse, sim, problemas estruturais. Exato, foi exatamente isso. Anteriormente, a perfuração, ele me entregou um laudo de onde seria possível, como seria possível. Então, nós fizemos um estudo durante 2 dias, inclusive ele trabalhou durante a noite, inclusive para fazer esse levantamento desse estudo, né? Para saber se era possível e onde era possível o local que nós deveríamos perfurar, que não causasse nenhum prejuízo catastrófico, inclusive. Então, baseada na confiança desse profissional, engenheiro, foi assim que nós decidimos em 3 dias pela perfuração do local e atingimos o sucesso do que eu precisava naquele momento. Então, a nível estrutural, é importante que se diga o seguinte. Nós sabemos que os elementos estruturais de um edifício, eles não podem ser maculados, não podem ser prejudicados, mas em caso de necessidade, um furo como esse pode ser feito desde que revestido de uma série de cuidados. O primeiro cuidado é o que ela falou, é um estudo, é um projeto, onde a empresa responsável vem com equipamento próprio, existem scanners que nos mostram o que acontece lá dentro do elemento de concreto, onde tem ferro, onde não tem, qual é a bitola daquele ferro, enfim, para que seja eleito o local mais adequado para que aquele furo seja feito. O segundo momento é a determinação do diâmetro daquele furo. Ele tem que ser um diâmetro não muito grande, porque quanto maior, mais danos eu estou criando àquela peça de concreto, e não muito pequeno, porque também tem que comportar a passagem da mangueira, com certeza. De repente, o estudo pode levar a uma conclusão de que o diâmetro máximo para se colocar, para se fazer aquele furo, talvez seja um diâmetro menor que o da mangueira, então ele teria que optar por uma mangueira mais fininha um pouco. É um caso, sim, que é possível de acontecer. Mas quem vai determinar isso é a empresa de engenharia que está fazendo e que você tomou cuidado de contratar. Um outro risco que você correu
é com relação à impermeabilização. Caso aquele furo atinja mantas do sistema de impermeabilização. Aconteceu isso nesse caso? Não, não aconteceu porque essa situação também foi analisada antecedendo a situação. Então, o engenheiro, ele também fez essa avaliação técnica. E eu quero ressaltar um ponto que você me falou, que para um trabalho de 25 minutos, você demorou 2 dias na fase projeto, para não fazer bobagem, para ir para um caminho certo, que resolvesse o problema, mas que trouxesse o mínimo de efeitos colaterais, vamos dizer assim. E realmente, acho que o principal objetivo, que era não deixar o condomínio sem água, você conseguiu, né? Sim, porque a preocupação naquela época de todos os síndicos, acredito eu, era realmente que os condomínios não tivessem a escassez da água, né? Então, essa solução foi uma solução que eu pensei durante 2 dias, juntamente com esse engenheiro, buscando essa solução, vislumbrando também todas as possibilidades de erros e acertos, como você bem disse, numa análise e um estudo mais aprofundado, né? Então, a gente conseguiu. Eu fiquei muito feliz, os condôminos ficaram muito felizes na época, me lembro muito bem, inclusive alguns condôminos levaram essa própria ideia para parentes que moram também em condomínios em outros locais, enfim, então foi muito sucesso e todo mundo ficou muito feliz. Eles levaram a ideia ou quiseram levar a Lena também? A Lena também. A Lena também. Eu tive inclusive 2 indicações de condomínios que eu sou síndica hoje, justamente pelo resultado dessa manobra rápida, né, que eu tomei na época. O que eu falo muito nos cursos que eu dou na Gabor, para quem teve a felicidade, vamos dizer assim, de assistir, é que a vida de síndico profissional depende muito de indicações. Isso vale tanto para as coisas positivas como para as coisas negativas quando um prédio não está tão bem assim. Agora, esse tipo de iniciativa criativa que tem uma eficiência muito boa e principalmente que resolve um problema, no caso da água, sem efeitos colaterais por conta do furo no concreto, é excelente, tanto para a solução para o condomínio em si, como também para você acrescentar um ponto legal no seu currículo de síndica. Com certeza. Minha pergunta agora, ainda sobre esse caso, qual foi a atuação do zelador nesse caso? Ele ajudou a levantar o problema? Eu estou dizendo assim, do ponto de vista prático, na atividade prática desse procedimento todo. Como ele trabalhou nisso? Sim, muito parceiro. Esse meu zelador, ele é uma pessoa extremamente cuidadosa, ele aprendeu muito, nós juntos aprendemos, né? Porque quando você fala da complexidade condominial, isso é um círculo, né? Então, zelador, administradora, síndicos, condôminos. E o zelador, ele é um ponto, eu digo, até o coração de um condomínio. Nesse caso, o meu zelador ele foi extremamente coerente, condizente, todas as qualidades que eu puder elencar dele aqui, eu diria, porque ele foi realmente assim, não dormiu, ficou ao lado comigo, junto com a empresa, com o engenheiro, porque nós ficamos realmente até 1, 2 da manhã tentando solucionar o problema e conseguimos. E ele realmente, até hoje, é uma pessoa extremamente relevante para o condomínio. Lena, eu perguntei isso porque houve um outro caso no condomínio onde eu moro e aconteceu o seguinte: por questões de economia, a síndica resolveu dispensar o zelador. Então o prédio hoje não tem o zelador, apesar dos conselhos contrários de muitos condôminos, entre os quais eu inclusive, né? Que, como você falou, é a alma técnica do condomínio. E elegeu um dos porteiros como uma espécie de supervisor para resolver as coisas que competeria, a princípio, ao zelador. Muito bem, numa certa noite, acabou a água do condomínio. Então, ficamos sem água e não tinha para quem falar. Eu desci lá embaixo para saber o que está acontecendo.
A resposta do tal porteiro, que era o líder, então, né? Olha, a Sabesp não está mandando água, teve algum problema na rua e o fornecimento está interrompido. Eu falei, aí, como um pouco de conhecedor do assunto, eu falei, mas você foi perguntar no prédio do lado se eles também estão sem água? Ah, não, eu não fui, mas deveria ter ido. Deixa que eu vou lá. Eu fui lá e perguntei. Eu fui lá, fui no prédio do lado, bati, companheiro, eu moro aqui do lado, vocês estão sem água? Não, aqui está tudo normal. Eu falei, olha, não é Sabesp. Mas não está entrando água aqui no condomínio. Vamos ver. Aí eu fui até o reservatório inferior, vi que o reservatório estava cheio, portanto o problema não é falta de água da rua, é falta de água da caixa de baixo para a caixa de cima, né? Mas, no caso, eu vi a questão, eu peguei a boia, abaixei um pouquinho, vi sair água normalmente, o problema não é Sabesp. O problema realmente é que a bomba está com problema. Por que a bomba não está ligando? Ah, não sei. Você já tentou ligar? Não, ela é automático. Eu falei, o automático desligou por algum motivo, tenta manual. Aí ele ligou manual e começou a funcionar. Eu quis dizer com essa história que o zelador realmente é a alma de um condomínio, a alma técnica, e tem que ter domínio técnico sobre essas coisas. Então é importantíssimo que um condomínio nessa hora, ele possa ter uma pessoa para responder pela parte técnica, pelo liga-desliga das coisas, e não ficar sobrecarregado num porteiro, que é quem fica lá 24 horas, ou sobrecarregado para o síndico, que na verdade também não é obrigado a ter tanto conhecimento técnico assim. Enfim, essa parceria, como você bem falou, síndico, zelador, gerente condominial, é essencial, é importante. Essa parceria, essa sintonia, que foi a palavra que eu usei também, enfim, que todos falem a mesma língua e trabalhem sempre na mesma direção. Tá bom, Lena, muito bacana. Encerrando assim, você tem alguma coisa a acrescentar com relação à participação de um zelador na administração de um edifício? Sim, o zelador ele é a chave mestre de um condomínio. Ele está no bate-frontal, né? Então é ele que vai tomar as primeiras pancadas, é ele que vai receber as reclamações, é ele que vai inicialmente ter o problema ali, ele fica no olho do furacão. E ele traz para o síndico ou a solução, né? No caso, eu tenho zeladores excelentes que me trazem a solução, né? Raramente o problema para que eu consiga resolver. Então, eles já me trazem tudo mastigado e pronto. O zelador é fundamental num condomínio. Eu entendo que alguns síndicos tenham um outro pensamento em relação à figura zelador, né, buscando a redução de custos ou não tendo até essa máquina extremamente importante para o bom funcionamento de um condomínio. Mas eu afirmo, e não é achismo, eu tenho certeza que os zeladores são extremamente importantes, desde que zeladores com know-how, com conhecimento técnico, com responsabilidade e muita proatividade e não reatividade, né, com iniciativa. O que eu acho mais interessante nessa história toda, Lena, é que você não está muito preocupada com a hierarquia, embora ela realmente exista, mas sim com a parceria, com a sintonia, com jogamos no mesmo time. Síndico, zelador, gerente condominial. Isso é muito importante para que as coisas fluam num caminho. Mas vamos falar mais sobre o assunto zelador na segunda parte. A pergunta de hoje vem do Fernando Gomes, de São Paulo, que pergunta: Ansel, assumi recentemente um condomínio comercial no centro de São Paulo e descobri que o síndico anterior comprava sistematicamente água de caminhões-pipa, chegando inclusive a instalar um tubo de entrada junto à calçada para facilitar a descarga. Isso é legal? Uma coisa bem parecida com o caso que você contou, né? Fernando, não é legal. O caminhão-pipa é para ser utilizado somente em casos de emergência como esses que a Lena contou para a gente. Por quê? Porque quando você paga a conta da Sabesp, você paga a conta dobrada. Por quê? Você paga pela taxa de água e paga também pelo esgoto que a Sabesp vai fazer o tratamento
depois nas usinas de tratamento dela. Na hora que você compra caminhão-pipa, você não está pagando por aquela água para a Sabesp, mas está usando o sistema de esgoto dela. Então, você pode ser multado, isso é ilegal e não deve virar uma prática, apenas em casos emergenciais. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Lena, obrigado por ter vindo. Uma coisa que eu não contei antes é que todos os convidados do nosso programa ganham de presente a caneca do programa O Perito. Essa caneca é sua, bom. Pode levar. Obrigada. Tá? Adorei. Muito bacana, adorei. Tá bom? Muito bom. Obrigado e vamos conversar depois no próximo programa com a segunda parte da nossa entrevista. Obrigada. Obrigado a todos, esperamos vocês de volta. Não esqueçam de curtir aqui embaixo, dar sua curtida, inscreva-se no canal e mande sugestões de pauta, mande perguntas e você também vai ganhar uma caneca tão bonita quanto essa que a Lena ganhou. Até a próxima!